Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Galo Razão do Meu Sofrer. Podcast onde eu irei conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo, você acompanha esse projeto e deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar da vitória do Atlético, a primeira vitória do Campeonato Brasileiro sobre o Botafogo. Quem diria, hein? O Atlético conseguiu vencer o seu grande nêmesis aí em toda a vida, né? Principalmente depois do dia 30 de novembro. Foi uma vitória muito suada, como era de se esperar, já que o time do Atlético é bem fraco e o Botafogo é um dos melhores times do Brasil e mostrou sua força hoje no Mineirão, porque o Atlético fez um jogo muito difícil contra o Botafogo, um jogo muito apertado. No primeiro tempo, então, o Atlético não conseguia criar quase nada. O meio de campo do Atlético teve uma mudança. O Cuca mudou a escalação do time titular do Atlético. Ele sacou finalmente o Gustavo Scarpa do time e colocou o Igor Gomes. Antes do jogo começar, eu imaginei que o Atlético fosse perder essa partida, devido ao adversário muito mais forte. E eu já imaginava uma situação em que o Igor Gomes ia jogar mal e as pessoas, principalmente os amansados da torcida, iriam citar o Scarpa. Ué, tirou o Scarpa e o time não melhorou. E aí, gente, como é que faz? Só que o Scarpa realmente merecia ir pro banco. É um jogador assim, muito limitado. Só que isso não quer dizer que o Igor Gomes tenha que ser titular, porque o problema do Atlético é o elenco muito fraco, o elenco muito limitado. Então você tira o Scarpa e as opções do banco também são fracas. Mas eu acho que valia a tentativa, principalmente com o Atlético enfrentando um time mais forte, deixar o meio de campo mais físico, mais forte fisicamente e melhor defensivamente. Então o Atlético entrou em campo aí com o Everson, Natanael voltou ao time titular, Lianco, Júnior Alonso, Caio Paulista, Vera, Rubens, Igor Gomes, Rony, Coelho e Hulk. A espinha dorsal do Atlético continua, apenas algumas alterações, dessa vez do Scarpa, porque jogou muito mal nas últimas partidas, e o Natanael pegando a vaga dele de volta no time titular. E essa escalação do Atlético, obviamente, mostrou a sua limitação técnica, então o time tinha muita dificuldade de criação e abusou do chutão, dessa jogada em que os zagueiros ou o Everson dá um chutão pra frente para ver se o time consegue fazer alguma jogada. Não deu muito certo, o primeiro tempo foi muito fraco. Para mim, o destaque do primeiro tempo foi o Tomás Coelho, que fez uma boa partida, mas o Atlético atacava com muita pouca gente, então às vezes o Coelho conseguia fazer uma boa jogada na esquerda, mas não tinha ninguém para ele criar jogada, então ele perdia a bola ou ele tentava uma jogada mais difícil e não saía nada. Inclusive foi um comentário dos comentaristas da partida pela TV Globo que o Cuca estava reclamando com o Caio Paulista que ele não estava atacando o suficiente porque ele realmente não dava muita opção para o Tomás Coelho. Então foi um primeiro tempo muito apertado e parecia que ia ser um jogo aí resolvido em um lance só, em um jogo que poderia ser resolvido assim num lance específico, numa jogada especial do Hulk, numa jogada especial do Coelho ou uma jogada especial do Arthur do Botafogo. O Arthur do Botafogo estava jogando muito bem, jogou muito bem esse primeiro tempo, inclusive teve boas oportunidades, realmente um jogador diferenciado. O Botafogo também tinha o Savarino em campo, a gente sabe que o Savarino é um excelente jogador, então eu esperava ali que algum desses jogadores resolvesse a partida, porque senão seria um jogo truncado até o final. Mas aí no intervalo da partida o Cuca fez duas alterações, colocou o Gabriel Menino no lugar do Igor Gomes e colocou o Scarpa no lugar do Caio, colocando o Rubens na lateral e fazendo um time padrão, mais ou menos com o Atlético colocava anteriormente, e nem deu para saber se essa escalação deu certo, porque aos 2 minutos, numa jogada de escanteio, num cruzamento do Gabriel Menino, o Coelho abriu o placar, fez 1-0. Curiosamente, eu não estava assistindo o jogo no momento, porque como o gol saiu muito cedo, eu fui fazer alguma coisa ali no intervalo do jogo, e quando eu voltei já estava 1-0 pro Atlético. Será que eu dou 1-0 pro Atlético? Talvez, hein? Quem sabe? Mas, como eu disse, não dá pra saber se as alterações deram certo, mas felizmente o Atlético saiu aí, abriu o placar numa bola parada, que era uma opção pra abrir o placar, né? Era realmente muito relevante. Vinha me incomodando isso nos últimos jogos do Atlético, o Atlético tava com dificuldade de criar, e aí tinha faltas ali na entrada da área, escanteios, e em vez de cruzar para a área pra tentar um gol de cabeça, tentava fazer uma jogada ensaiada, saindo, jogando ali e nunca dava certo. Eu acho que quando você tem um time limitado, talvez seja melhor simplificar as coisas e meter a bola na área para tentar fazer um gol de cabeça. Nesse jogo contra o Botafogo deu certo, a Atlético abriu o placar e depois, numa boa jogada, o Hulk ia sair cara a cara com o John e o zagueiro do Botafogo fez uma falta e foi expulso. E aí o Botafogo ficou com um jogador a menos e eu tenho certeza que passou um filme na cabeça de todo o torcedor do Atlético e eu só consegui imaginar, por favor, deuses do futebol, não
não façam o Botafogo empatar esse jogo, senão isso vai ser o comentário de todo mundo que acompanha futebol, que não seja atleticano, que o Botafogo ficou com um jogador a menos e conseguiu empatar a partida contra o Atlético. Então, eu já torci ali na hora da falta pro Hulk fazer o gol para acabar com essa narrativa aí, né, do Botafogo com um jogador a menos, mas o Hulk não fez o gol de falta e o Botafogo não criou absolutamente nada com o jogador a menos. Na verdade, ficou um jogo bem mais de contra-ataque pro Atlético. O Atlético teve boas oportunidades, inclusive uma boa oportunidade com o Scarpa, e ele perdeu um gol assim ridículo. O Scarpa é realmente um jogador assim deplorável, um jogador muito inútil, e o jogo ficou mais tranquilo. A partir dessa expulsão, o Atlético controlou o jogo muito bem, o Botafogo não criou muita coisa, não arriscou muita coisa, o jogo ficou um pouco mais pegado, um pouco mais físico, faltas mais duras, mas ficou nisso mesmo. Então, felizmente, dessa vez o Atlético conseguiu aí, do ponto de vista prático, o Atlético não aproveitou a expulsão, né? Já que o gol saiu antes da expulsão. Então, novamente, a gente não conseguiu aproveitar um jogador a mais contra o Botafogo, mas como o placar já estava 1-0 para o Atlético, a gente conseguiu manter esse placar até o fim. Esse foi o resultado final do jogo, 1-0 para o Atlético. Destaque para as atuações aí do Tomás Coelho, que jogou muito bem, e do Everson, nosso goleiro, que salvou o time aí no primeiro tempo. Do resto dos jogadores, eu acho que não dá para salvar muita coisa. Foi uma atuação bem mediana da maioria dos jogadores. Talvez a gente possa destacar aí o Lianco também. Eu acho até que o Júnior Alonso não possa ser destacado, porque ele cometeu alguns erros, alguns furos de bola aí durante o primeiro tempo. Fausto Vera também fez uma partida mediana. Fora isso, vale destacar aí a primeira vitória do Atlético no Campeonato Brasileiro. A primeira vez que o Atlético consegue vencer um time que não é semi-amador no ano. Mas a gente pode dizer que entra na mesma situação da outra partida que o Atlético venceu de times não semi-amadores, que foi contra o Cruzeiro. O Atlético jogou com um jogador a mais. Então o Atlético aí segue com o sinal de alerta ligado. O time conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, dá uma respirada, dá um alívio aí, um respiro para o restante do ano, mas novamente a gente precisou ter um jogador a mais para garantir a vitória. Então no 11 contra 11 o Atlético ainda segue com limitações, porque o elenco é fraquíssimo, o elenco é muito limitado, não tem condições. O Igor Gomes ser titular do Atlético em 2025 é assim um absurdo, né? É a prova de que os nossos gestores não sabem nada de futebol e fazem um péssimo trabalho dirigindo o time, né? Porque o Igor Gomes já era ruim quando ele chegou e passa ano e ele continua tendo oportunidades porque vai vendendo todo mundo e ele vai sobrando ele no elenco. Os técnicos são obrigados a colocar ele em campo, mas é o que temos aí no momento, né? A gente tem que torcer para que depois da janela aí do meio do ano a gente consiga os reforços necessários para que o Atlético não passe vexame durante o ano, porque esperar títulos parece um pouco improvável. Por hoje é só, pessoal, mas antes de encerrar esse episódio, eu gostaria de dedicar esse episódio ao meu grande amigo Pingo, que se foi essa semana. Pingo, onde quer que você esteja, você está sempre no meu coração, meu amigo. Por hoje é só, pessoal, eu fico por aqui. God bless e good night.